Hoje a TV Senhor da Hora, no programa Falar de Matosinhos, temos Narciso Miranda, uma figura que foi 27 anos Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e que desenvolve uma atividade cívica interessante, reconhecida por todos os matosinhenses. E essas opiniões são sempre opiniões importantes para o bem de Matosinhos. Presidente, eu chamo Presidente, estou habituado a chamá-lo Presidente, embora não seja, acho que não fica mal. Como dizia o meu grande amigo, Bispo Emérito de Setúbal, Dom Manuel Martins, porque ele foi muito tempo antes de partir Bispo Emérito, ele disse: você é o Presidente Emérito. E eu, de facto, não paro, Nós tivemos o teu prazer de ter aqui há 4 anos e uma das situações que se tornou interessante para muitas pessoas que nos viram foi que falar sobre habitação. E acho que Narciso Miranda é reconhecido por todos, que fez um excelente trabalho durante os seus mandatos na habitação. Pode-nos falar um pouco sobre esse percurso e o que é que seria aproveitável para esta nova fase que nós estamos a passar num momento muito difícil na habitação? O que é que seria interessante para poder dinamizar toda essa área? Falo com certeza. Mas antes de falar sobre isso, deixe-me dizer-lhe que estou aqui com um enorme prazer. E vou-lhe confessar que quando hoje revi a agenda e verifiquei este compromisso, aliás, confirmadíssimo com o telefonema que me fez, eu dei comigo a pensar como é que eu me distraí tanto e lhe respondi afirmativamente ao seu convite. Por uma razão muito simples, não é porque eu não tenha prazer, tenho muito prazer, estou aqui com prazer, e não é porque eu não gosto... Há 10 anos, quando começamos, foi com o Narciso Miranda. Exatamente, e não é porque eu não gosto de falar, mas eu fiz uma promessa a mim próprio que, ao abandonar a vida ativa política, partidária e até pública, me ia afastando progressivamente das entrevistas e dar opinião, até porque tenho que ter muito cuidado, porque eu sou avaliado quase ao milímetro, tudo o que digo, tudo o que faço, e portanto todas as pessoas fazem as suas interpretações, portanto tenho que ter algum cuidado para que deixar que as conjunturas são diferentes, os protagonistas também são diferentes, e as pessoas têm que fazer o seu caminho com toda a liberdade. Vamos então à habitação e eu respondo-lhe com enorme prazer. Como é que se resolve o problema da habitação? Creio que foi a sua pergunta. Aqui em Matosinhos, em qualquer parte, o problema da habitação resolve-se construindo habitação. Agora, construindo habitação, é preciso descodificar esta expressão, porque constrói-se habitação por todo o lado. O que se constrói habitação é o setor privado e, sobretudo, habitação para comercializar, e a maior parte dessa habitação que se vai construir, sobretudo em Matosinhos, é para a classe média alta e para a classe alta. Da minha opinião pessoal, eu sempre disse isso, foi uma pena que em Portugal se travasse o ritmo, e foi um travão a fundo, o ritmo de investimento público e investimento cooperativo na habitação. E por outro lado, este foi um erro, porque há quase 20 anos, 18 anos, mais ou menos entre 15 e 20 anos, que se deixou de construir em Portugal e deixou-se de construir em Matosinhos, deixou-se de construir em todo o lado e consequentemente, deixou-se construir habitação pública, deixou-se construir habitação a custos controlados, que também é pública, obviamente, e deixou-se construir através de habitação cooperativa. E isso foi fatal. Eu não digo que está a ser fatal, foi fatal. Eu acho que... O IRU que monitoriza isso, o que é que monitorizou? Eu acho que... Deveria ver que isto ia caminhar para o caos. Eu acho que a intervenção política em Portugal nos últimos 20 anos degradou-se muito. Sinceramente, degradou-se muito. Acho que toda a gente que me ouve falar nisso concorda comigo. Degradou-se muito a vida pública, a vida política, a vida partidária, degradou-se muito. E vai-se degradando cada vez mais. Basta vermos o que se passa nos debates, nas comissões, etc, etc. Perdem tempo, horas e horas a discutir questões menores, banalidades, horas, minutos, segundos, uma coisa confrangedora. Mas vamos à habitação, que é o que interessa. Nós há cerca de 35 anos, 40 anos em Matosinhos, tínhamos barracas e ilhas. Sim. Tínhamos uma situação absolutamente degradante, preocupante e perturbadora mesmo, temos que dizer. E quando há bocadinho disse o que é que fez, permita-me que eu corrija o que é que fizemos.
Porque eu funcionei sempre com equipas. Muito bem. Eu era o líder, eu alavancava, eu provocava a discussão, provocava o debate e participava ativamente na definição das políticas, das linhas de orientação do ponto de vista global, e depois os meus colegas, os meus colaboradores, fossem eles vereadores, fossem funcionários, fosse até da sociedade civil, as cooperativas, os agentes, na altura o Instituto Nacional de Habitação, antes do Instituto Nacional de Habitação, o Fundo de Fomento de Habitação, depois apanhavam as linhas gerais, construíam os projetos, eram revistos, reanalisados, muitas vezes alterados, e fomos para o terreno. Nós comemoramos 30 anos do PERE, que é o Plano de Realojamento, Plano Especial de Realojamento. Esse Plano Especial de Realojamento, que foi sustentado por mecanismos jurídicos no primeiro governo liderado pelo professor Cavaco Silva, foi inspirado, é preciso dizer-se isto, e eu acho que ainda ninguém o disse, ainda no outro dia assisti pelas televisões a comemoração desse 30º aniversário em Lisboa, onde esteve o ex-primeiro-ministro. Esse plano foi inspirado num plano anterior, que foi do governo de Mário Soares, mais conhecido governo do Bloco Central, que foi um governo que durou 2 anos, entre 1983 e 1985, que tinha o PS liderado por Mário Soares e tinha como vice-primeiro-ministro o professor Mota Pinto, que já faleceu, que lhe presta uma homenagem, em representação do PSD. E foi durante esse período, perante um alerta que foi lançado pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, chamando a atenção ao poder político pelas situações degradantes que existiam, designadamente na Grande Lisboa, que Mário Soares, primeiro-ministro de Portugal, com Fernando Gomes, que era um homem do Norte, secretário de Estado da Habitação, e Mesquita Machado, que era secretário de Estado do movimento cooperativo. Lembro-me muito bem que eu tinha sido sondado por Mário Soares para esse governo e disse logo que não, que a minha vocação era mais no poder local. Mas com estes 2 homens do Norte, na parte mais operacional, que foi apresentado um esboço, um primeiro plano de habitação. E talvez seja importante referir que Matosinhos foi dos primeiros municípios, eu lembro-me do Norte de Matosinhos e do Sul Oeiras, foram os primeiros municípios, entre outros, obviamente, que aproveitaram muito bem esse plano lançado pelo governo do Bloco Central, pelo Dr. Mário Soares. Acabou de fazer obra. Tanto mais, repare, deixe-me só dizer isto, repare que depois o governo do Bloco Central só durou 2 anos. Sim. Em 1985 o PSD ganha as eleições, já com a liderança do professor Cavaco Silva, e foi depois do primeiro governo minoritário, foi no primeiro governo com maioria absoluta, que a meio desse mandato, mais ou menos, e também em consequência de uma grande pressão do Mário Soares, já como Presidente da República, que fez aquelas presidências abertas, designadamente na Grande Lisboa, que avançou o Plano Especial de Realojamento, que foi inspirado no primeiro mecanismo jurídico, que repito, do Bloco Central, e que, acho que ainda ninguém disse isto, e que é pena o Ferreira do Amaral, que era um ministro da altura, ele um dia deste pode participar e pode reconhecer o que eu vou dizer agora, veio aqui a Matosinhos fazer uma reunião para saber como é que nós fizemos, como é que nós iniciámos o processo para avançarmos com o combate às barracas e às ilhas degradadas. E assim nasceu o PERE. Ora, quando nasceu o PERE, há 30 anos, já nós em Matosinhos tínhamos avançado com muitas medidas, muitos planos, muitos projetos, lembro-me muito bem o número, cerca de 1.100 fogos, para a construção de 1.100 fogos, sustentados nos mecanismos jurídicos que o Mário Soares criou no governo do Bloco Central. Um período que não havia dinheiro. E o que é que se fez? Repare, quando não havia dinheiro, sabe, há uma coisa que é muito importante dizer, e isto não se aplica concretamente a Matosinhos. Claro. Aliás, eu tenho que ter algum cuidado, como sabe, tinha-lhe dito, eu não interfiro nem de uma maneira nem de outra na gestão municipal de Matosinhos. Uma pessoa que foi Presidente da Câmara 27 anos e que teve até outras experiências, designadamente de vereador, tem que saber, a partir de uma determinada fase, sair e não interferir, dar apenas opiniões, não fazer avaliações, não fazer balanço. A maioria que governa hoje a Câmara, que é uma maioria do PS, tem que fazer o seu caminho, as oposições também têm que fazer o seu caminho, têm o seu papel importante e, portanto, é preciso deixá-los respirar, deixá-los avançar. E repito o que disse há pouco, a conjuntura é bem diferente, os protagonistas também são diferentes, portanto, fechado este parênteses, que acho que é importante salientá-lo,
Eu estou apenas a transmitir a minha opinião. Mas estava eu a dizer, quando não havia dinheiro, sabe o que é que se fazia? Aproveitava-se essa oportunidade para fazer projetos, para lançar ideias, para escolher as localizações para nova construção, para fazer levantamentos. E quando apareceu, por exemplo, quando apareceu o PERI, e mesmo antes, quando apareceu o plano dos 1100 fogos do tempo de Mário Soares, quando se começou a discutir onde é que terrenos, quando se começou a discutir onde é que se ia construir habitação que tinha financiamento, o fundo perdido e outro financiamento com juro bonificado. Quando se começou a discutir como é que se iam fazer os projetos, Matosinhos já tinha os projetos feitos, já tinha as localizações feitas, e apresentámos a candidatura e fomos, quando é que vai à frente, ele me ia 2 vezes, foi sempre esta mensagem. E terrenos que me inspirou. Ou terrenos municipalizados? Nós escolhemos os locais e depois alguns terrenos já eram municipais, utilizámos e os outros compramos. E compramos uns amigavelmente e outros por utilidade pública. Mas também há uma nota que convém lembrar. Há uma aposta de Matosinhos, permita-me que diga isto, que foi absolutamente decisiva. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizê-lo, foi absolutamente decisiva, que foi a aposta no movimento cooperativo. As cooperativas desempenharam um papel fundamental em Matosinhos, porque enquanto as cooperativas, com o apoio público, apoio governamental e apoio da autarquia local, avançava com urbanizações completas, com centenas de habitação, que apanhava uma franja muito significativa da classe média, a Câmara dedicava-se mais à habitação social, que na altura era muito necessária para camadas da população mais fragilizada, e habitação a custos controlados para introduzirem um mecanismo de controle, digamos assim, de regulação, não é controle, de regulação, para regular o mercado, isto é, para controlar a especulação. Não são, eu não sei, dinamizadas pelo governo? Eu não sei, francamente, eu não sei, mas eu sei que a conjuntura é diferente, mas repare, também é preciso dizer uma coisa, se aparecer uma mensagem politicamente forte, a dizer assim, as cooperativas de habitação económica que avançarem têm apoio governamental ou autárquico, por exemplo, de cedência de terrenos, de participação no custo das infraestruturas e têm, obviamente, juros bonificados para poderem recorrer à banca e, por outro lado, umas vantagens fiscais. Isto é uma alavanca. Exatamente, isto é uma alavanca para as pessoas avançarem, para as pessoas se organizarem em cooperativas. Porque, reparem, foi isso que nós fizemos há 35 anos. Nós só tínhamos, quando assumimos responsabilidades, mas só havia uma cooperativa, que eu me lembro, 2 cooperativas. Havia a Cooperativa de Realidade, que é uma cooperativa que nasceu antes de 25 de Abril, nasceu em 1963. 7 Bicas a seguir? Não, 7 Bicas veio depois de 25 de Abril tudo. Havia a Cooperativa de Realidade e havia a Cooperativa dos Pedreiros. E havia a Cooperativa dos Pedreiros. E depois disso nasceram 2 dezenas, mais 2 dezenas de cooperativas, porque nasceram porquê? Porque havia esta alavanca, havia este incentivo, havia este empurrão. E hoje não há? Eu acho que, eu já lhe disse que o setor público parou. Há 15, 20 anos parou. O que é que o setor público? Os governos falam em mais habitação. Repare, eu não estou a falar só neste governo. Quando vi a apresentação daquilo, aquilo pareceu muito bonito, a apresentação foi muito bem feita, porque o departamento de comunicação realmente do governo é interessante, depois aqueles três balcõezinhos, todos a falar muito bem, mas ainda não se viu nada. Mas eu acho que tem razão no que disse, aquilo passa bem. Mas bem a mensagem, mas depois... Mas sabe o que é que eu acho sabe o que é que eu acho que se passa em Portugal no setor público, e já se passava também quando eu por cá andava, perde-se muito tempo a fazer coisas bonitas e a transmitir ideias que são generalidades. Mas para executarem... Este governo falou em muitas habitações. Este governo há 6 anos apresentou como grande objetivo construir milhares de habitações em Portugal, de tal maneira, eu lembro-me, este governo, o da Geringonça, o governo da Geringonça, governo do PS com apoio do PC e apoio do Bloco de Esquerda, e eles comprometeram-se perante o país que em 2024, quando comemorássemos 50 anos de 25 de Abril, não havia português nenhum sem casa. Nós vamos comemorar os 50 anos de 25 de Abril como os portugueses
numa situação, presos numa situação tremenda, grave de não terem grave, casa. Muito grave, não é grave. Sabe, e é um problema muito complicado, é que agora é a classe média. É a classe média que não consegue. A classe média que não consegue alugar uma casa. Não conseguem alugar casa. Não há Ou seja, casa, por exemplo, na Senhora da Hora, não há uma casa para A alugar. classe média não consegue alugar ou comprar uma casa. Não deve haver. Os jovens casais estão a regressar aos pais ou a adiar a saída da casa dos pais porque não conseguem comprar uma casa. Não conseguem comprar uma casa e não conseguem alugar uma casa. Esta é uma verdade indiscutível, mas há uma coisa, uma outra parte que me preocupa. Ainda não estive a conversar com um casal amigo. Não interessa muito a desculpa, interessa não, para a frente. Eu estou a fazer um retrato. Não estou a falar de eu sei. Digo que não... Eu estou a fazer um retrato, não estou a criticar ninguém. Volto a repetir, isso não interessa. Interessa daqui para a frente, exato, porque há muito caminho a percorrer. Quanto mais depressa se puder mãos à obra... Sabe, debate político... Eu sei que aqui em Matosinhos já se fez alguma coisa. Aquele problema lá em cima à beira das finanças já se desbloqueou aquele não, em Matosinhos tem agora um plano. Eu acho que o vereador da habitação é o vice-presidente, o Dr. Mota. Eu acho que Matosinhos finalmente tem agora um conjunto de projetos interessantes. Tem esse que está a dizer daquelas habitações privadas que ficaram abandonadas durante muitos anos, 20 anos, sim, e que vão ser reconvertidas para a habitação com os controlados. Tem um projeto que vai ser concretizado pelo IRU, ali junto ao pavilhão da Académica São Bento, não sei, aquilo acho que é Valio, entre Valio e São Mamede em Festa. Tem outro bloco que vai nascer aqui perto das cooperativas, no Padrão da Légua, junto à Gente do Amanhã. Também outro bloco em Guifões. É pena isto não ter avançado há meia dúzia de anos, porque o ritmo era outro. Eu acho que foi um erro, há cerca de 15 anos, que Matosinhos abandonou completamente o investimento na habitação da parte pública. E quando eu digo Matosinhos, não estou a dizer a Câmara, estou a dizer o IRU, portanto, os governos, os sucessivos governos, estou a dizer as cooperativas de habitação económica, que não é pública, mas tem um papel muito importante, pelo menos aqui em Matosinhos tiveram um papel importantíssimo. E portanto foi pena, porque essa... Deu no que está a acontecer. Tudo isso deu numa ruptura. Ontem vi na televisão, na TVI, uma situação de uma senhora que está a dormir no carro com uma criança, porque o senhorio terminou o contrato e ele não quis continuar. Entretanto, a Câmara, eu ouvi o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara falar que, pronto, que nada, pronto, que não há, que são 2.000 pessoas à frente, que estão isso, não sei o quê. Pronto, entretanto, propõe-se a ajudar as pessoas e tal. Mas estas situações deveriam ser resolvidas a montante e construindo. Exatamente. Quando o Vice-Presidente Carlos Mota... Quando o Vice-Presidente Carlos Mota faz essa afirmação, segundo me diz, eu até estou de acordo com ele, é uma afirmação correta. Claro. O grande problema é estar sempre a montante. O grande problema foi estes 15 anos, 15, 8 anos em que se parou tudo. Mas sabe o que é que me preocupa mais? Eu preocupo muito mais que uma família está dentro de um carro, que é uma situação gravíssima, são as famílias jovens que estão a abandonar Matosinhos porque vão para a periferia de Matosinhos, porque conseguem, apesar de tudo, comprar um pouco mais barato do que a periferia já está. Mesmo a periferia já está a arrebentar, mas mesmo caro, assim... E não há casas para alugar. Olha, eu ainda no outro dia tive um casal, amigo, que estava a conversar comigo. Ele trabalha na Metro do Porto, é motorista dos metros, acho que é assim que se chama, maquinista, motorista do metro. A esposa dele trabalha no Hospital de Matosinhos. Tem 2 filhos, uma filha está numa escola de Matosinhos. E o outro filho... candidatou-se agora a entrar numa creche de Matosinhos. Tem a vida toda em Matosinhos. Sim. Os pais são de Matosinhos, os pais dela e os pais dele são de Matosinhos. E então vieram-me dizer, não temos outra hipótese, vamos comprar uma casa em Paredes e vimos todos os dias de Paredes, os 4. Há muita gente assim. Aproveitámos o problema das viagens mais baratas, de comboio. Isto é um problema muito complicado, porque esvazia... Mas isso, nós há 4 anos já tínhamos falado aqui nisso e as coisas complicaram-se ainda mais. Pronto, agora... Pois admito, agora é preciso recuperar o terreno. Agora é preciso dar as mãos. Agora é preciso dar as mãos. Há uma tradição em Matosinhos que eu gostaria de lançar aqui, porque acho que pedagogicamente é importante. Em todos os planos de política habitacional que nós fomos avançando, antes do PER, depois do PER, no fomento às cooperativas de habitação, houve sempre consenso. Todas as medidas que foram tomadas em Matosinhos, em políticas de habitação,
as oposições e a maioria souberam dar as mãos e darem contributos, os mais diversos contributos possíveis, para fazermos projetos, planos, programas o mais consensuais possíveis. Quer o PCP, nos períodos em que tinha representante, em que tinha vereador, porque nem sempre teve, mas sobretudo o PSD e o CDS, que tiveram sempre representantes, não estou a dizer o que o CDS teve sempre, mas quando era coligado com o PSD, particularmente o PSD, que teve sempre representantes, que são alternativa em Matosinhos, tiveram sempre um papel muito construtivo, muito positivo, com as maiorias que eu na altura liderei. E, portanto, acho que isto acho que isto é um dado importante. Que deve ser importante, e acho que devemos aproveitar esta disponibilidade. Acho que as oposições têm esta obrigação de contribuir. Os problemas têm que se resolver. Claro, e para isso foram eleitos e para isso as pessoas criam expectativas. Que as coisas se vão a andar e que estão a resolver. Mas com este plano que o Carlos Mota e a Presidente da Câmara, Luís Salgueiro, têm anunciado, vai suavizar, mas não vai resolver o problema. Se mantiverem este ritmo, aproveitando até agora as verbas do PRR, pelo menos vamos conseguir estancar esta situação, deixe-me dizer pausadamente, que é uma situação dramática. O país vive hoje, em matéria de habitação, uma situação dramática. E os concelhos mais urbanos, ou então, se quiser, até industrializados, são os concelhos onde há mais dificuldades de se comprar ou de se alugar uma habitação. E há uma sangria, porque as pessoas estão a sair desses concelhos e estão a ir para a cintura externa. A descaracterizar as cidades, com as pessoas que não, ficam umas cidades envedidas. Tinham a vida feliz, que tinham a sua vida organizada e feliz. Claro, os problemas dos desenraizamentos são muito complicados. Tinham todos os amigos, tinham isso tudo, e têm que fugir, têm que ir para sítios que consigam sobreviver. Já é quase sobreviver. E depois temos o problema também do alojamento local. O turismo também é muito importante, e eu ouvi uma frase sua que dizia que ajudou a que as coisas andassem para a frente, e o turismo é muito importante, e isso tudo, e ajudou-nos a todos, o comércio e isso tudo, de uma forma ainda ligeira, mas aqui em Matosinhos as coisas ainda têm de melhorar muito, mas uma coisa é certa, houve muita gente corrida das casas, e eu conheço muita gente, até já aqui na Senhora da Hora acontece isso. No Porto então é um desastre. Eu tenho um negócio no Porto e sei muito bem que pedem loucuras, mas não é só, já nem querem alugar, já nem querem, quando o inquilino acaba o contrato, já é posto na rua, porque só pensam no alojamento local, não se controlaram as coisas, e agora descambaram para... Ajudou também a essa situação que neste momento é inadmissível. Num corredor, no Porto ou em Matosinhos, pedem num corredor, por uma cama, 350 euros. Quer dizer, nós estamos Eu acho que tem razão e fez um retrato correto. O problema do alojamento local não é existir, é ter-se deixado que o alojamento local fosse progredindo de uma forma desordenada e desorganizada, sem instrumentos reguladores que estão a descaracterizar cidades e estão a agravar o problema da habitação. O que é preciso? Acabar com o alojamento local não resolve o problema, mas é preciso regulamentação de maneira que não exatamente. Que as pessoas possam continuar a viver, porque têm todo o direito a isso. E agora deu-se um passo positivo, que é, depende das câmaras, a regulamentação ou a regulação do alojamento local. E isso é um fator positivo. E deixe-me, para encerrar a parte da habitação, dizer o seguinte: é preciso, em Matosinhos, eu estava a falar do ponto de vista genérico, eu conto algumas experiências em Matosinhos, darmos as mãos. É um desafio que eu lanço. Dar as mãos com sentido de responsabilidade. A maioria, que é PS, as oposições, o PSD, o PC, os independentes, todos darem as mãos para fazer-se agora o que se fez há 30 anos. Isto é, encontrar políticas consensuais. Há condições para isso. Eu tenho certeza. Aliás, vou-lhe dizer mais. Eu disse que não ia falar nem bem nem mal da Câmara, da política local, mas se há uma coisa que eu devo salientar como muito positiva da Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, é que ela é um espírito aberto,
é uma pessoa que aceita o diálogo, que aceita o debate, que aceita o contraditório, que aceita opiniões diferentes. Claro, depois luta pelas suas convicções, luta pela sua ideologia, mas isso todos nós lutamos, eu também lutei, como é evidente. E ao contrário, num período, eu não me custa nada dizer negro, que tivemos cerca de uma década, que se andou para aí a destruir placas, a tirar fotografias, a fazer coisas desvairadas, completamente sem sentido nenhum, em vez de resolver o problema da habitação, em vez de construir habitação. Ora, isso não acontece com esta nova maioria do PS e com esta nova liderança da Luísa Salgueiro e de todos os elementos que a acompanham. Portanto, a resposta muito concreta é, e queria ver se só falava neste assunto sobre a política da Câmara, é todos contribuírem para encontrar os consensos necessários, já não é para definir um plano de habitação para resolver os problemas gravíssimos que os matosinhos se enfrentam, é para recuperar o atraso acumulado durante muitos anos. Eu, para fechar isto, a habitação, eu tinha aqui uma notícia que veio há dias, que Matosinhos é o município da área metropolitana do Porto com mais famílias na lista de espera para a habitação social. Ora, isto quer dizer, como nós temos vindo a falar aqui, é que realmente não se fez mesmo nada. Porque nós tínhamos o problema da habitação social bem quando Narciso Miranda saiu. E acha que se fez o suficiente para que uma notícia destas... Não, o problema dessa notícia é o resultado de um acumular das consequências do desinvestimento público e cooperativo durante os últimos 15, 18 anos. Não tenho dúvidas nenhuma, mas que estão a fazer. Portanto, agora é preciso recuperar o tempo perdido e fazer aquilo que não se fez em 18 anos e fazer ainda aquilo que é preciso fazer-se face a uma nova realidade que temos da conjuntura atual. Os problemas estão muito mais agravados. Hoje há muita gente... Já não é preciso... Hoje há muita gente que está presa. Hoje há muita gente que está presa ao seu problema de habitação. Está presa. Ou está presa porque não tem habitação, ou está presa porque quer constituir família, são jovens e não conseguem dinheiro para a habitação, ou está presa porque não conseguem pagar no banco. Exatamente. Ou está presa porque não conseguem pagar. As pessoas perderam a sua liberdade. Não têm espaço por onde podem respirar para construir o seu caminho de vida e família. Hoje há muita gente hoje há muita gente que, em vez de sair dos pais para constituir família, está a regressar aos pais porque não conseguem suportar os juros que o banco lhes impõe. Bancos, convém salientar, têm lucros chorudos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o Santander tem um lucro 10 vezes superior em Portugal relativamente ao lucro que tem em Espanha. Eu estou a falar neste porque tem... Isso é se pode comparar. Uma vergonha, o que os bancos estão a fazer é uma vergonha. Olha, pagam taxas de juro que são as piores, só um país que paga pior que Portugal, que os bancos em Portugal. Este custo que as famílias suportam para o pagamento da sua prestação de casa, do empréstimo que fizeram, é assustador. Porque cresceu de uma forma... Porque há muitas habitações que vão para o mercado. Com certeza. Os bancos vão tomar conta delas e as pessoas vão regressar à casa dos pais, que é uma coisa grave. Portanto, é preciso pedalarmos, é preciso darmos corda aos sapatos para resolver o problema. O IRU tem aqui um problema, tem aqui um papel muito importante. O IRU tem aqui um papel muito importante, mas também convém salientar que o IRU depende do governo. Quem tutela neste momento o IRU é a Ministra da Habitação. Mas eu recordo-me que no tempo em que era Ministro, que tutelava o IRU, o Pedro Nuno dos Santos, eu até escrevi um artigo a elogiar uma vertente que também a IRU demonstrou, que era a vertente da qualidade. Porque quando se faz habitação a custos controlados, ou quando se avança com construção pelo setor cooperativo, não quer dizer que não se aposte na qualidade. Qualidade nos projetos, qualidade na envolvente, com equipamentos sociais, com zonas arborizadas, com zonas jardinadas. Portanto, a aposta na qualidade é uma aposta decisiva e eu estou à vontade sobre essa matéria porque Matosinhos assumiu aí uma enorme responsabilidade. Eu lembro-me que Matosinhos... Eu lembro-me de Matosinhos que tem 10 prémios, 10. Dos 30 complexos habitacionais de custos controlados, tirando os cooperativos, em Matosinhos, há um terço
que foram premiados na altura pelo Instituto Nacional de Habitação. Recordo-me até, os 3 tiveram primeiros prémios, olha. O Complexo Habitacional do Chouso, que foi da autoria do arquiteto Luís Miranda, o Complexo Habitacional do Telheiro em São Médio em Festa, que foi da autoria do arquiteto Correia Fernandes, o da Cruz de Pau, que foi da autoria, já faleceu infelizmente, do João Álvaro Rocha, do arquiteto João Álvaro Rocha, e depois vários outros que tiveram menções honrosas, um na Cerdor, Seara, em Sendim, no Padrão da Légua, aquele do Estado do Mar, na Bateria de Leixões, que é de uma arquiteta Paula Petis, também uma magnífica obra, da Laranjeira em São Médio. Portanto, a qualidade não custa muito dinheiro, ou não vai agravar o custo do metro quadrado de construção. A aposta na qualidade para se conseguir a qualidade. É preciso saber escolher gabinetes e arquitetos. E quanto eu aprendi com o Cisa Vieira, que gastar um pouco mais no custo dos projetos poupa-se o triplo, 5 vezes mais, 10 vezes mais depois na construção. Quando for a construção. E, portanto, é uma medida que eu nunca mais me esqueço. Há mais de 30 anos que Cisa Vieira me mandou esta mensagem. Matosinhos tem uma mesmo casa, as cooperativas, repare, você vai ver uma casa de arquitetura e tem responsabilidades nisso. Sim, claro. Tem bons arquitetos. Matosinhos assumiu tremendas responsabilidades de valorizar a qualidade urbana. Muito bem. E a qualidade urbana é valorizada não só na requalificação do espaço público, mas também com projetos, com construções de qualidade, que chamem a atenção. E Matosinhos tem nessa matéria. Sim, mas também uma responsabilidade sirva às pessoas da classe média e baixa. Você vai, Vasco Carvalho, você vai ver as cooperativas de habitação económica, que temos complexos espalhados por todo o Conselho, e vê-se qualidade. Vê-se com certeza. Encontramos qualidade. Não precisamos ir muito longe. Aqui na Senhora da Hora, basta ir ver aqui as 7 bicas e vemos qualidade. Basta ir ali ao Padrão da Légua, que é a grande capital, aliás. Mas a gente utiliza chavões, às vezes, a custos controlados. O que são custos controlados, Presidente? Custos controlados é uma habitação cujo valor de construção metro quadrado é controlado por mecanismos que o próprio Estado estabelece, de tal forma que acabem por regular o mercado, porque não é especulação imobiliária, porque a margem de comercialização não existe. Portanto, repare, nós hoje podemos construir pela privada, construção por metro quadrado, vou dizer um número à sorte, 1000 euros no metro quadrado, mas depois vende-se a 2000, o dobro. Quer dizer, ao dobro que ou é lucro ou é comercialização. Mas quando a construção é pelo setor público, seja pela IRU, seja pelas câmaras, ou o setor cooperativo, essa diferença entre o custo real e o custo final não existe. São eliminados esses custos que alimentam, deixe-me dizer pausadamente, são esses custos que alimentam especulação. E não só especulação, como também gente a ganhar muito e depressa demais. A ganhar sofregamente. E essa questão é decisiva. Tem que haver essa regulação no mercado. Porque isso é que obriga a baixar os preços no setor privado. Isso é que obriga a baixar preços. É preciso mandar para o mercado também. Nós tivemos um exemplo muito bom, por exemplo, na Alemanha. Quando foi posta uma lei no estilo da Lei Cristas, foi antes, com muito cuidado, criada uma almofada, 200 mil milhões de euros, para se criar a tal, como falou Narciso Miranda, que tem que se ter uma parte a custos controlados e para as pessoas terem habitação económica, para depois a especulação não aparecer. Ia aparecer uma lei que ia obrigar a muita gente a sair das casas e depois não ter para onde ir, porque não tinha poder de compra ou poder de aluguer. Neste caso, eles já tinham feito gastar esse dinheiro para criar essa almofada para as pessoas. Aqui não se criou nada. As pessoas não pagam, a situação que nós vivemos, a conjuntura que nós vivemos agora não tem nada a ver com a conjuntura há 30 anos. Há 30 anos nós tínhamos necessidade de construir habitação social. Isto é, nós tínhamos necessidade de construir habitação. Havia necessidade de construir habitação para pessoas que não podiam pagar e havia necessidade de construir habitação para acabar com as barracas de lata e com as ilhas degradadas. Agora não é isso que temos. Agora nós temos necessidade de construir habitação a custos controlados para quê? Primeiro, fazer o controle do mercado, isto é, regular o mercado. Segundo, fazer com que a classe média tenha acesso a uma habitação digna e seja capaz de suportar os custos
seja de compra, seja de aluguer, dessa habitação digna em função do que ganha. Exatamente. E terceiro, este controle, esta regulamentação é fundamental. E terceiro, perdi-me um pouco. E terceiro, evitar que a camada mais jovem, os casais mais jovens, não fujam de Matosinhos para a periferia, porque apesar de tudo conseguem um bocadinho mais barato na periferia. Já é muito difícil, mas ainda conseguem um pouco mais barato. Aqui também um outro problema é que nós começamos a ter boas empresas em Matosinhos que estão a vir do estrangeiro e estão aqui a colocar boas empresas, e inclusive agora em Lessa do Vali vai ser criado um conjunto muito grande de postos de trabalho que podem vir a ser criados, e também é preciso criar condições para quadros de qualidade poderem fazer aqui a sua vida. Mas é que pode vir a desenvolver, mas para esses são pessoas com bastante capacidade. Mas para esses a habitação, para esse é o segmento privado, porque o segmento privado também é muito importante. Não podem ficar sozinho no mercado. O grande problema é que o segmento privado está sozinho no mercado. Quadros de portugueses de qualidade que estão a sair das faculdades e isso tudo, ainda não têm, ou não vão ter ordenados ainda para além. Pois, infelizmente alguns estão a sair das faculdades e ir para trabalhar para o estrangeiro. Esse é que é o problema. Para o estrangeiro, mas é muito mau, porque senão não é? Sabe uma coisa que eu vi no outro dia no Instituto de Estatística que me assustou? Sim. Foi esta síntese. 20% dos nossos quadros técnicos, quadros jovens que saem das universidades, nós exportamos. Vão para o estrangeiro. E depois importamos 20% de mão de obra indiferenciada, de mão de obra, não é bem desqualificada, mas mão de obra que é muito importante no nosso país, sobretudo para o turismo, tem sido extremamente importante. Mas o grande problema não está na mão de obra que nós importamos. A mão de obra que nós importamos bem. O problema é quando nós exportamos 20% dos jovens quadros que saem das universidades. De muita qualidade. E de muita qualidade, e vão pôr a sua sabedoria, a sua capacidade, a sua inteligência ao serviço de outros. Custa dinheiro a todos nós e depois vão servir a outros países. Com certeza. Claro que há livre circulação, as pessoas têm direito de escolher, mas nós temos que dar incentivos para eles ficarem cá. Muitas vezes eles vão porque não há aqui condições para viver, não podem viver para a casa do pai, não podem ir da mãe, porque eles próprios têm reformas muito baixas e não podem se Não, eu não preciso de... Vasco Carvalho, eu não preciso ir mais longe, eu tenho 2 filhas. Sim. 2 filhas. As 2 são técnicas superiores. São filhas de um cidadão que foi Presidente da Câmara há 27 anos. Estão a trabalhar na base da sua carreira. E as pessoas pensam o contrário. E as pessoas pensam o contrário. Uma entrou na Câmara da Maia, eu era Presidente, ela não quis concorrer a Matosinhos e fez bem, e depois da Câmara da Maia, trabalhou lá acho que 2 anos ou 3, foi para a Câmara de Matosinhos já depois de eu deixar de ser Presidente da Câmara. Outra trabalhou na Câmara de Gaia, na Gaia Urbe, 10 anos. Ao fim de 10 anos, lá definiu a sua estratégia, concorreu e veio trabalhar. Mas ganham o mínimo que ganha um técnico superior. E está-me a perguntar, e acha injusto? Não, está muita gente assim, nestas condições. Eu vejo muita gente jovem que eu há 20 anos, há 15, há 10, lhes abri as portas de emprego, abriram-se oportunidades. Hoje já desempenham funções, cargos de chefia, cargos significativos. E isto acontece com muitos quadros. Como é que uma pessoa que ganha 1.200 euros, mesmo que trabalhem os 2... 1.200 com que tenha 2 filhos, como é que conseguem comprar uma casa ou pagar o aluguer de uma casa? Não conseguem. Como é que conseguem pagar o IMI, sustentar o carro, as creches dos filhos? Não conseguem. Pronto, esse equilíbrio que tem que se arranjar e com certeza que... E nós temos que saber segurar esses quadros, temos que segurar essa gente. Isso é fundamental para o futuro, eu tenho a certeza. Agora, eu estava a fugir de falar de Matosinhos e estamos sempre a falar de Matosinhos. Eu tinha dito que não queria... Ao país todo, sim, isto é transversal ao país todo. Mas eu não queria entrar muito, na política caseira. Como isto é falar de Matosinhos, não é política, no fundo é a vida das pessoas, é a vida de cidadãos. Eu não queria entrar muito, mas não queria entrar muito no debate daqui das políticas, porque acho que essa tarefa deve ficar... Essa tarefa tem que ficar para no ativo político. Essa tarefa tem que ficar para a maioria que está a gerir e para as oposições. Eles é que se têm que entender e têm que debater e têm que discutir. Agora, não me canso de referir aquela nota que deixei sobre o Presidente da Câmara. É uma pessoa muito mais espírito aberto, muito mais tolerante, muito mais dialogante
e muito mais aberta a opiniões diferentes. Pronto, E claro. depois defenda Agora o seu projeto. E já faz tem muito bem. 7 anos de mandato, tem que começar a mostrar mais Pronto, obra. tem que dar começar corda a- aos sapatos tem que para dar- construir mais porque habitação, isso as pessoas tem que recuperar, tem que recuperar. confiaram nela, deram-lhe uma maioria absoluta, ela tem que se fazer à vida. À vida, como a gente claro. costuma dizer, Como todos nós. Como todos nós, não é? Mas ela tem na mão uma responsabilidade muito grande, que tem muita gente que depende da forma ativa e dinâmica que ela trabalha, e acho que está a fazer um trabalho que no fim do mandato vai ter orgulho nele e os matosinhos também. Entretanto, Presidente, também há aqui um problema que também entronca em tudo isto, que é a mobilidade. A mobilidade É um grande problema, de facto. o que é que É um o grande Narciso problema, Miranda um tem a grande dizer isso, problema. um homem experiente que Um conhece grande problema, problemas Matosinhos de cresceu. raiz. Sim. Matosinhos cresceu quando tinha que crescer, mas não regulou esse crescimento também quando tinha que o fazer. E não estou a dizer nestes últimos Claro, 6 já, anos, estou a nos dizer últimos nestes 20. últimos 20 anos. 20 anos. Também apanha Narciso Miranda. É evidente, Com e certeza. portanto também, como é evidente, fiz coisas boas, mas também fiz coisas menos boas e coisas más. Agora, temos focos concretos que eu acho, eu não sei se se tem teorizado demais sobre isso, se tem perdido muito tempo a discutir as questões e não está a custar a sair projetos definitivos. Eu continuo a dizer que a ligação de Lessa a Matosinhos tem que ter uma solução. Aquilo está, de facto, cada vez pior, e com aquelas torres que estão a nascer em Lessa da Palmeira vai agravar a situação. gente, ainda mais E se concretizar com quaisquer planos, como eu tenho ouvido por aí, ali para o lado do Campo do Lessa ou para o lado da Expo Norte, então vai ser uma chatice. É preciso prevenir, é preciso investir na prevenção. E depois eu continuo a dizer, mas parece que vou ficar a falar sozinho, parece que ninguém concorda comigo, mas eu persisto e ainda não mudei de opinião. Quanto mais estudo o assunto, mais cristalizo na solução que defendo há 20 anos, que é o nó dos produtos Estrela. O nó dos produtos Estrela e o nó de Francos, o nó dos produtos Estrela e o nó de Francos são os dois maiores nós da área metropolitana. E se alguém pensa que vai resolver o problema semaforizando as rotundas, estão completamente enganados. Mas é uma opinião muito pessoal, que nem sequer é uma opinião Na altura, sustentada numa teimosia. E era com a A28, fazer ali, criar ali. Seja o que for, quer dizer, ultimamente dizem-me que há alguns arquitetos, alguns técnicos, que eu costumo sequer ouvir isso, a dizer que fazer ali obras desniveladas que ficam feias, que não são estéticas, mas Qualquer dia não se consegue passar a... Mas o grande problema é que aquilo já é muito difícil passar por ali. E depois também há aqui um problema que é muito importante acontecer e que foi agora reativado, que é o problema do aumento das linhas do metro. O metro é o meio de transporte mais moderno, mais eficaz, mais necessário, e a ligação que está prevista, e os projetos estão-se a fazer, da ligação da Senhora da Hora até rasgando o Padrão da Légua e São Bento em Festa, até ligar à linha do Hospital de São João, é uma linha absolutamente fundamental. E espero que seja enterrada na maior parte do seu percurso. Sim, foi pena aqui na Senhora da Hora, o Presidente Narciso Miranda, na altura... Não mas aqui na Senhora da Hora vai-se enterrar agora, não tenho dúvidas sobre isso. Vai-se enterrar. É absolutamente inevitável enterrar a linha. Ela já vem ali junto aos... No tempo de Narciso Miranda podias ter feito isso. Podia, sim, senhor, mas ouça, eu cometi erros. Deixe-me dizer pausadamente, ali virado para a Câmara, eu também cometi erros. Quer dizer, sabe que eu dizia muitas vezes, quando era uma autarca ainda inexperiente, que o que é preciso é decidir. E eu dizia muitas vezes aos meus colaboradores, nós temos que decidir. E temos que ter a preocupação de em cada 10 decisões acertarmos 8. Se falharmos só 2, há 8. Agora, quando a gente começa a andar a engonhar de um lado para o outro, estuda daqui, estuda dali, uma opinião daqui, uma teoria dali, outra de lá, nunca mais, não sai nada. Nem as 8 decidimos. Portanto, e eu nessas decisões cometi alguns erros, obviamente. Eu hoje gostava muito de ver o metro não a passar pelo Rua Brito Capelo, não gostava de ver o metro à superfície na Avenida da República, gostava, e isso eu tenho a ambição de dizer que tenho certeza que se vai acontecer, enterrar o metro aqui na Senhora da Hora, enterrar a estação e enterrar o metro no centro urbano de São Mamede em Festa. Muito bem, é fantástico. Que é muito importante. E depois prolongar o metro pelo Matosinhos Sul, também é importante. Também é muito importante. Uma necessidade aqui é que... Matosinhos Sul e ligado depois à Casa da Música.
Boa Vista. Porque sendo assim, Matosinhos Mas já, acho que isso já a é Câmara- bem servido de transportes. Mas precisa relativamente muito bem, mais, a senhora precisa muito muito mais. muito mais. E se isso se concretizar, com certeza que. Mas eu acho que a poderá Câmara dar. está a estudar isso tudo. Precisa de os As projetos coisas têm que ser começarem a concretizados sair o da mais gaveta rapidamente. e serem Repare, eu há bocadinho concretizados. a ligação Lessa, Isso também vai abrir espaço para a ligação Lessa vai Matosinhos abrir, é muito importante. apetites até do privado para fazer também. Sim, mas isso é a lei da vida. controlados, Isso é a lei da isso vida. tudo. Portanto, Tem que se arranjar a solução da ligação de Lessa a Matosinhos, tem que se arranjar a solução da ligação de Samamed a Matosinhos, Salve São João. que deve passar, na minha opinião, pela supressão das portagens na IP4, que não faz IP4, sentido nenhum exatamente. haver portagens em Lessa de Baleio em Costões, não faz sentido nenhum, que vai passar Matosinhos São Média Festa paga duas portagens, não faz sentido nenhum, prolongar a linha do metro nas duas linhas fundamentais e levá-lo ao norte e resolver o problema que em Matosinhos já é aflito, é um sufoco, o tráfego, o trânsito em Matosinhos, é por fazer ali algumas alterações, mas insisto, eu acho que o Presidente da Câmara está atenta e com e certeza neste, que devem e estar neste a caso estudar concreto, isso o e Carlos depois- Mota, que é o Vice-Presidente que tem essa responsabilidade, estão atentos a esses projetos. Sim, mas que andem da perna. Porque o tempo passa e Tem que as andar da coisas perna têm que toda a andar e gente. Matosinhos não pode parar. É certo que houve aqui 2 anos. Todos nós temos que Houve dar aqui a pena, 2 até anos. mesmo a sociedade civil tem Com que certeza, mas- dar corda mas aos de qualquer sapatos maneira, para fazer mais. tem responsabilidade, tem muita gente na mão dependente deles. Tem muita gente que os elegeu, que estão dependentes do bom desempenho deles. Claro. E aproveitando até ideias de Narciso Miranda e até da oposição, isso tudo, porque alguns também têm ideias interessantes, e com certeza que Matosinhos vai começar a andar porque sente-se que isto precisa de mais. Claro. Portanto, mas isto não é criticar ninguém, mas é realmente também mostrar que Não, as repare, pessoas estão atentas e vão nós temos que ter sinalizando e capacidade vão crítica. andando. Desde que se faça construtivamente, a capacidade crítica é muito importante. Aliás, eu sempre defendi que o poder, quanto mais escrutinado, quanto mais pressão sentir legítima das oposições, desde que tudo se faça de uma forma construtiva, melhor governa. Melhor gera os destinos de um país, de uma autarquia, de uma junta, etc, etc. Portanto, O José Pedro Rodrigues, cada um tem o seu papel. José Pedro Rodrigues, do PCP, quando estava no plano da mobilidade na Câmara, ele falou na ligação de Leixões, daquela linha de Leixões de caminho de ferro. Isso seria muito interessante e iria também abrir novos caminhos. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso que diverge um bocadinho. Além de ser muito interessante. Diverge um bocadinho e se da calhar opinião da até ia maioria. ter oportunidade para o turismo. Sim, também. diverge um bocadinho da maioria e diverge um bocadinho da opinião do José Pedro Rodrigues. E não diverge tanto como parece. Essa reativação da linha férrea de Leixões é muito importante. Sim. Mas tem que se fazer em paralelo com a linha do metro São Mamede. Ou em paralelo, ou posteriormente. O ideal até era em paralelo. E, portanto... Mas isso ela sabe para daqui a quantos anos? Pois. Para mim, sabe, E porquê é que não se podia avançar Sabe qual é o já problema? com aquela de Leixões? sabe qual é o problema que está a acontecer em Portugal? Na minha opinião pessoal, Não estamos à é espera que do outro para discute aquele. muito, lançam-se muitas ideias e muitos projetos, mas depois de executa-se muito pouco. Repara o que está a passar com o aeroporto. À medida que nós discutimos o assunto, aparece mais uma localização. À medida, quer dizer, é muito importante. É muito Aprender com os importante. erros é importante. É muito importante falar na linha férrea de Leixões, é preciso fazer. Pois. É muito importante Ela está falarmos lá, no ela metro, está é lá. preciso fazer, é preciso executar, Pronto, avançar. Agora um metro já ficou para segundas núpcias, aquele do senhor Eu Lourenço Almeida, espero embora bem que- estejam a fazer uns estudos. Eu espero bem que não fique, geotécnicos. espero bem que porque espero bem, ganha a andar, e espero bem acima que tão de depressa tudo quanto está. possível a gente comece a ver máquinas aqui na Senhora da Hora a rasgar os terrenos. Pronto, mas andam Eu a fazer espero já isso. uns estudos geotécnicos e isso tudo, mas não é pouco. Isto, se nós estivermos à espera para pôr a linha de Leixões a poder funcionar, que já ia andando. Podia ser que fosse um pontapé de saída para depois virem outras coisas. A reativação da linha de Leixões, Sim, sim. a reativação da linha de Leixões é inevitável quando se fecharem as várias linhas que se têm que articular entre si da linha do metro. Por outro lado, não nos esqueçamos que a linha de Leixões poderá desempenhar um papel muito importante quando avançarmos com a necessidade de aproximar o comboio, aproximar a linha Campanhã-Vigo
do aeroporto de Pedras Rubas, porque isso vai ser uma inevitabilidade. E a linha de eleições pode desempenhar essa tarefa. Portanto, é preciso estudar isto de uma forma articulada, de tal forma que as coisas saiam do papel e do debate público para a execução no terreno. Pronto, esperemos isso é que é importante. Que funcione. Senão acontece a mesma coisa que a habitação. Há 18 anos deixou-se construir a habitação, quer o setor público, quer o governo, quer a IRU, quer as câmaras, quer as cooperativas, e agora chegamos numa situação de ruptura completa, porque nós estamos numa ruptura completa. PRR tem, se aparecerem projetos, que as coisas ainda têm elasticidade para poder chegar a estas coisas. Sim, portanto, o PRR é um grande instrumento financeiro, sim, que pode ajudar a retirar muitos projetos, entre comas, do fundo da gaveta. Se eles existirem, não é? Se não existirem, tem que se fazer. Tem que se fazer. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Sabe que dar subsídios é fácil. Sim. E eu dei muitos. E, por exemplo, até elogio a política de apoio ao rendimento da Câmara de Matosinhos. É excelente. Mas não é solução definitiva. Isso é uma situação transitória. Dar subsídios é fácil. Dar subsídios é fácil. Agora, mais difícil é executar projetos para desses projetos nascerem obras. É preciso investir muito. O país tem que investir muito nisso. Estou a falar em termos de país. Sim, e naturalmente que as outras também. Braga foi um excelente exemplo da construção de habitação a custos controlados. Um excelente exemplo, que foi na altura liderada por Mesquita Machado e que com resultados muito positivos. Enquanto nós aqui em Matosinhos andámos a investir na habitação social, com custos muito mais significativos, a Câmara de Braga, a sua maioria, o Presidente da Câmara, Mesquita Machado, andava a comprar habitação a custos controlados para depois fazer, como Matosinhos já está a fazer de alguma maneira, subalugar com mensalidades ajustadas ao rendimento das famílias, que é uma boa ajuda e é muito mais importante do que apenas o subsídio. Eu acho que aqui também Matosinhos vai aparecer coisas interessantes. Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Mal seria se não fosse assim. Não tenho dúvidas. Também gostava, nós falamos... Aliás, neste universo tão desinteressante da vida política nacional, em que nós olhamos para as nossas televisões e perdem-se horas e horas e horas a assistir minutos, segundos, o que disse, a fazer interrogatórios absurdos, ao menos que apareçam exemplos espalhados pelo país, degradamente Matosinhos, onde se faz política a sério, com a participação plural das tendências diferentes, das maiorias, das oposições. Acho que é muito importante que Matosinhos continue a dar exemplos positivos da maneira como se faz política. Sim, esses exemplos realmente são interessantes, quer dizer que também a comunicação social acaba por transmitir portanto, esses eventos, que no fundo já são eventos. Eu recordo-me que naquele dia da primeira audição do Galamba, por exemplo, eu tive pregado à Rádio Observador, a ouvir aquilo tudo, e a muita gente também, o que não é bom, aquilo não é produtivo. Aquilo não é produtivo, aquilo não faz sentido nenhum. E mais aquilo e mais aquilo e tal. Mas aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo não faz sentido. Não faz sentido nenhum e é muito difícil uma pessoa não se enganar. Seja bom. É muito difícil, o escrutínio é sempre muito importante, mas não é daquela maneira. E é preciso também as pessoas que neste caso são visadas também se põem a jeito. Põem-se a jeito porque fazem as coisinhas assim, um bocadinho no ar, não é? Portanto, tem que haver um bocadinho mais... Quando eu estou a dizer que aquilo que não faz sentido nenhum, espero que entendam bem o que eu estou a dizer. Eu não estou a defender o que o Ministro Galamba fez. O Ministro Galamba, o que fez foi muito mau, resolvia aquilo dizendo a verdade. Eu recordo-me, já bem há um tempozito, há 6 meses ou um ano, que uma das pessoas que estava a ser ouvido só sabia dizer não me lembro, e isto e aquilo não me lembro, quer dizer, tivemos 3 horas a ouvir uma pessoa a dizer não me lembro e a perguntar ao lado do advogado o que é que ele dizia, o advogado também não sabia isso tudo. Não, são maus exemplos, são maus exemplos, e vou-lhe dizer mais, eu até acho absolutamente desumano que sujeite uma pessoa, seja ministro, seja adjunto, seja quem for, 7, 8 horas seguidas num interrogatório. Sim. Em que eu acho que o cansaço atinge determinados níveis tão altos que é quase difícil, impossível não haver enganos. E eu reparei neste pormenor, o próprio ministro pede uma interrupção de 2 ou 3 minutos para fumar um cigarro, isto é, leia-se para descansar um pouco, para desanuviar um bocadinho da pressão. E lembro-me do adjunto de ter pedido
uns minutos de interrupção para ir ao quarto de banho. Isto não faz sentido nenhum. Na Casa da Democracia, na Assembleia da República, isto não faz sentido nenhum. Com 6, 7, 8 pessoas ali a meiar sobre a pessoa interrogada. Agora, quando eu digo isto, não estou a dizer aqueles que não cometeram erros. Claro que cometeram erros. Quer dizer, é muito Aquilo que aconteceu no Ministério muito das Infraestruturas foi tudo mau. As pessoas sentirem hoje que há escrutínio. É muito importante saberem que têm que ter muito cuidado quando fazem as coisas, que não podem ser feitas em cima de joelho. Por exemplo, no caso da TAP. Isso é verdade, e temos exemplos muito preocupantes. Num clube pequenino, até se a gente fizesse umas asneiras dessas, assim tudo no ar, se calhar até éramos agredidos. Portanto, há que ter mais juizinho e é muito bom haver o escrutínio da comunicação social, é muito bom. Os tribunais também estão a funcionar muito bem nesse aspecto, não olham a quem. E há sinais preocupantes, reparem em Espinho, o que aconteceu a nível do poder local, em Gaia, são avisos, as coisas estão hoje são avisos controladas. E assim é que deve ser. Para além de serem graves, na minha opinião, deviam ser avisos com uma carga pedagógica enorme, no sentido de desincentivarem aquelas práticas que todos nós repudiamos, todos nós criticamos. E, portanto, é muito importante o escrutínio, obviamente. Tão ridículo, por exemplo, entregarem 140 mil euros num quarto de banho de um shopping. Pois, eu não sei se isso é verdade, espero que não seja. Também não sei que de qualquer maneira falou-se nisso, espero que não seja. Sim, não, falou, mas eu espero que isso não seja verdade. Mas isso chega ao ridículo. Eu diria mais, espero e desejo que isso não seja verdade. Pronto, de qualquer maneira, isto para nós é transversal a todo, como aquele caso de Caminha. Quer dizer, adentrou-se dinheiro para uma coisa que não se ia fazer. Não pode, não pode ser. Sabe, as pessoas depois perdem a confiança Eu acho que o secretário de Estado, que era presidente da Câmara de Caminha, acabou por cair pela pressão da comunicação social e de uma forma, imagina, sou eu que vou dizer isto, as pessoas até se vão assustar, até vão ficar a pensar que eu perdi a cabeça. Injusta. Sabe que o secretário de Estado, adjunto primeiro-ministro, não caiu por causa dos 300 mil euros de adiantamento que deu para uma renda de um pavilhão que ainda não se fez. Não caiu por causa disso. Caiu por causa de um contrato que fez de prestação de serviços, de consultoria ou de assessoria a uma pessoa que andava a ser investigada e que durante a investigação lhe conseguiram capturar alguns e-mails da encomenda que a Câmara de Caminha fez. E era uma coisa que não tinha muito significado, era um contrato de 80 mil euros. E, portanto, sobre esse pavilhão dos 300 mil euros, nunca mais falou no assunto. Esse também é um problema absolutamente criticável. Nunca mais falou no assunto. De uns maus exemplos. E elogiar o trabalho da comunicação social e, de certa maneira, também... Sim, elogiar com capacidade crítica. Exatamente. Por exemplo, esse secretário de Estado, era secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, foi sujeito a uma pressão durante 15 dias absolutamente sufocante. E o que eu estou a dizer é que caiu e acabou a pressão. Nunca mais falou no assunto. Eu vi a pessoa a dar uma entrevista ao Expresso, aquela pessoa a quem entregaram esse valor, não é? Sim, mas isso não é exemplo para ninguém, aquilo é um absurdo. De consistência, aquilo era um absurdo, uma pessoa, ele não sabia responder a nada e mete-se 300 Repare, que eu não estou a defender esse contrato, eu estou a dizer que nunca mais falou, nunca mais falou no assunto, e isso é que é uma coisa que não é agradável. Deve ser, e é isso que interessa. Portanto, nós da última vez que falamos sobre o comércio em Matosinhos, na Rua Brito Capelo e toda aquela área envolvente. Acho que já é tempo de começarmos a pensar em arranjar algo ali melhor do que umas pequeninas exposições de vez em quando. Não acha isso, Pazzi? Eu acho que certeza absoluta que tem ideias para... Eu acho que a Brito Capelo... Já no seu tempo falava-se que Brito Capelo estava a morrer, mas ainda estava viva. Neste momento eu acho que Brito Capelo só se resolve o problema de Brito Capelo, vou dizer, aquela parte toda, aquela parte toda a poente da cidade, que sofreu um efeito descaracterizador depois de mudar o centro cívico mais para nascente, depois da Câmara sair de Brito Capelo, e a Câmara arrastou muitas das plataformas que davam vida a Brito Capelo, designadamente bancos, etc.
E neste momento, na minha opinião, só se resolve o problema de Brito Capelo metendo lá gente. Metendo lá gente. E, portanto, é preciso alterar o plano que existe para Brito Capelo e construir habitação em força ali. Não há dinheiro. A Câmara não pode fazer. Não é instrumentos. Não é instrumentos. Não. Ainda há bocadinho dissemos que há dinheiro. Olha, imaginem o que é construir na Brito Capelo, em 3 pontos diferentes, 6 torres e até 6, 8 pisos. Imaginemos muita isso. Gente vive mesmo que sejam 10 pisos, então, a mim não me chocava nada. Prédios, não é construir continuamente, é construir dos dois lados, em 3 pontos concretos, 3 mais 3, 6 blocos altos, tendo lá gente, com construção, por exemplo, a custos controlados. Que, claro, custa dinheiro, porque a compra daqueles prédios velhos e dos terrenos onde era preciso construir, naquela zona é cara. Metendo-lhe, encharcando entre comas, a Brito Capelo com gente, vai ver como a Brito Capelo reabilita-se, reativa-se e volta a ter vida. Começa a ter vida. E depois, por arrastamento, vem o comércio, vem as porque da maneira como aquilo está, da maneira como aquilo está, de facto é preocupante, é um bocado preocupante. Pronto, e se nós ligarmos... Tens feito umas coisas no mercado. Sim, já, não estou a pôr em dúvidas disso. Trazer... Ouça, tudo o que se fez até agora está bem. Tudo o que se fez até agora está bem, o que é pouco. E é disperso. Eu não estou a criticar o que se fez. É pouco. Eu estou a criticar é quem disse que depois de eu sair se ia fazer isso em 2 anos ou 3 anos. Já passaram 18. Aquilo também meter ali um metro foi um erro também. O metro foi se o metro, agora que está lá, admitindo que não sai de lá, se eu continuar com esta ideia de meter lá gente, está o problema resolvido. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é uma ideia. Esperemos que ouça. Há muitos exemplos que demonstram pronto, é preciso meter lá gente. E para reativar Portanto, Brito Capelo já não se resolve criando focos de atração de pessoas, isto é, das pessoas terem que sair da Senhora da Hora. Pôr lá gente. Não, é pôr lá gente. E se houver realmente esses prédios, como falou, meter lá gente, muita gente, meter lá muita gente, exatamente. Reativa aqui. Tem a praia a 2 metros, reabilita a 50 metros, tem tudo, quer dizer, exatamente. Com certeza que atrai muita gente. E depois há a ligação mais para Poente, depois tem Roberto Ibens Roberto Ibens, Serpa Pinto e a Rua dos Restaurantes. Serpa Pinto já começa, principalmente no verão, a funcionar e começam as coisas a andar e isso tudo. Exatamente. E eu fiquei sempre, em relação a isso, fiquei sempre com alguma curiosidade, porque recordo-me quando eu era miúdo, o grande problema ambiental de Matosinhos era o cheiro da sardinha. O cheiro da fábrica da tripa. Da fábrica da tripa. O cheiro da fábrica da tripa e o matador. E o matador. Eram os 2 grandes focos de poluição de Matosinhos. Foi resolvido no tempo de Narciso de Miranda. Isso foi resolvido através de uma conjugação de esforços, onde todos se empenharam. Olha, mais uma vez, eu tenho que saudar o papel que teve a oposição nessa altura. Eu liderava uma maioria absolutíssima do PS, aliás, eu como Presidente da Câmara fui sempre eleito pelo PS, e até convém salientar isso, que há hoje muita gente do PS que parece que tem algum receio de ouvir dizer isto, não sei, vai-se lá saber porquê. Não estou a falar em ninguém que esteja neste momento no exercício de funções, obviamente, mas na altura o PSD, que tinha uma representação na Câmara que não era, era forte em 1985, teve uma representação forte, porque teve em 11 4 vereadores, e participaram ativamente na conjugação das ações necessárias para acabar com esses focos poluentes. Eu lembro-me que isso aconteceu. O país estava a ser governado à direita, estava a ser governado com as maiorias absolutas do PSD, em que era primeiro-ministro o professor Cavaco Silva, e eu, na altura, como desempenhava funções de Presidente da Câmara, tive compreensão e diria até muita ajuda, por exemplo, de ministros como o professor Valente Oliveira, como a Patrícia Gouveia, que era a Ministra do Ambiente, que tantas reuniões fez comigo, para delinearmos a estratégia para... E conseguiram ultrapassar este... E conseguimos ultrapassar. Mas também depois falavam os críticos que aquilo era para criar ali uma zona habitacional de luxo. Não. Olha, seja o que for, independentemente do que nasceu lá, por muito mal que seja, é 50 vezes melhor
100 vezes melhor do gostava. que ter a fábrica da tripa. Da Com tripa aquele e cheiro outra- horrível e outras que indústrias que caracterizava estavam ali, Matosinhos como aquela terra que cheira mal. Era exato. Nunca mais me Pronto, esqueço mas quando de eu qualquer cheguei. maneira Quando eu cheguei a também, Presidente da Câmara, dizia-me: olha, vai o Presidente da Câmara. falaram que aquilo que andou mais cheira depressa mal. porque havia interesses Não, imobiliários. não andou mais Quer depressa dizer, porque houve uma estratégia definida. Uma estratégia. Uma mas- estratégia definida e nós tínhamos aliados, deixe-me dizer isto, nós conseguimos aliados dentro do governo. E, repito, assim é que deve ser. tínhamos um Interessa aliado ao dentro do país, governo que era o interessa Ministro do Planeamento, o professor Valente Oliveira, e tive um aliado no governo que era a Ministra do Ambiente, a doutora Patrícia Gouveia, que eles próprios eram criticados dentro do governo por estarem a dar gás ou força à Câmara e ao Presidente da Câmara para acabar com aquilo. Narciso Miranda estar a falar Designadamente assim o tão Mira bem. Amaral, que era Ministro da Indústria. Que O não Narciso gostava. Miranda estar a falar assim tão bem da gente do PSD está-me a assustar. Não estou a brincar, até porque eu sei sabe que que eu- sabe interessa que eu- é o país, interessa é as coisas andar para a frente. sabe que eu em Matosinhos- e Matosinhos as coisas não estão tão mal como isso. Sabe que eu em Nem há Matosinhos, até alguma... quando assinámos o contrato do PERI, que foi o Estou a falar primeiro-ministro. as oposições e isto tudo não estão tão mal Sim, como isso. foi o porque primeiro-ministro que veio cá. Sim. E eu defini uma regra, creio que vale a pena recordá-la, que durante 27 anos, eu definia no início, independentemente da cor do governo, fosse PS, fosse PSD, fosse AD, fosse Bloco Central, nenhum membro do governo vinha a Matosinhos, a meu convite, devidamente bem percebido. de mãos vazias. Tinha que E trazer- eles tinham que trazer uma mochila. Senão, Uma mochila no sentido figurado. Tinham que trazer, algo se para- quiserem, em termos deixar. mais práticos, tinham que trazer o cheque. Tinham que vir assinar qualquer coisa. Tinham que trazer qualquer coisa. E lembro-me que a primeira vez que o primeiro-ministro do PSD, que veio a Matosinhos, foi o professor Cavaco Silva, ele trouxe um cheque de milhões para financiar o plano que apresentámos, o plano de realojamento, o plano especial de realojamento, em que quando eu apresentei o plano, lembro-me que o ex-ministro Ferreira do Amaral me disse que eu gostava tolo porque aquilo era um plano para a área metropolitana de Lisboa. E depois o primeiro-ministro, quando começou a negociar comigo, também me disse: eu tenho aqui informações que o senhor apresenta um plano de tal maneira ambicioso que é absolutamente irrealista. E eu lembro-me que disse, virei para o primeiro-ministro e disse-lhe assim: olha, duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, esses municípios de Lisboa que diz que merecem mais, comem com os olhos, eu como com a barriga. Isto é, tenho tudo pronto, o senhor assina, e eu no dia seguinte abro os concursos. Portanto, era assim que eu negociava. E em segundo lugar, eu ouvi ontem um programa na televisão em que o líder da oposição, meu grande amigo, o Dr. Jorge Sampaio, a dizer que era absolutamente inconcebível a taxa de execução baixíssima dos fundos comunitários para combater as barracas e, portanto, eu estou aqui para ajudar a subir a taxa de execução. Quer dizer, o senhor assina o contrato connosco, com a Câmara de Matosinhos, a Câmara de Matosinhos começa já a construir e vai ver como começam a sair verbas com valores significativos e a taxa de execução sobe. E foi assim que eu consegui, de facto, esse plano. Quando o professor Cavaco Silva veio cá, eu disse-lhe, naturalmente, que a simpatia é diretamente proporcional ao valor do cheque. Mas isso eram as armas que eu usava para negociar o melhor possível. Bem, Sabe que a negociação com a administração central é uma arte. É a arte do possível. Sim, e nós temos que saber negociar. Narciso Miranda era uma figura nacional, era uma figura que tinha algum peso nacional e que era uma voz do Norte. E, de certa maneira, eles também tinham que respeitar e respeitavam. E agora também respeitam que é o remédio. Sim, mas na altura, o poder decisório do Narciso Miranda era importante para o desenvolvimento de Matosinhos e eles tinham que chegar à frente. Embora fossem de outro partido, tinham que chegar à frente porque Narciso Miranda era uma figura que mostrava a obra. E eles também há uma coisa também que queriam ficar colados a essa obra. Não é? Exatamente. Também é preciso reconhecer isso. E, portanto, política, isso tinha. E, portanto, há aqui uma coisa que é preciso dizer: as conjunturas são diferentes e os protagonistas também são diferentes. Sim, mas as conjunturas são sempre diferentes e difíceis. Certeza absoluta que no seu tempo era muito mais difícil conseguir verbas que se consegue hoje. Eu sei que no tempo do Cavaco Silva, que entrou para aí muito dinheiro e isso tudo e tal, mas também agora entra. E isto do PRR é uma oportunidade, se nós não conseguirmos vencer, mas é uma oportunidade perdida. Eu acho que o PRR vai dar um contributo definitivo, decisivo, vai ser uma grande alavanca do investimento público. Também temos que reconhecer que o investimento público em Portugal parou.
Não foi só habitação, foi todo investimento público. Portanto, mas temos que o fazer. Aqueles anos da projetos. Ou seja, aqueles anos da geringonça. Está bem, aqueles anos da geringonça foram anos de projetos, de ideias, de debate, de conversa. E não foram maus. Não estou a dizer que foram maus. O investimento público é que baixou. Baixou Significativamente e agora está a ser retomado. E o PRR está a ajudar muito e acho que nós temos de saber aproveitar e acho que Matosinhos está a saber aproveitar. Sim, e Portugal até nem está muito mal em termos económicos, as coisas até, os indicadores até são interessantes. Não, e segundo informações... Até a taxa de crescimento para o ano 3% é muito segundo informações que eu tenho, a Câmara de Matosinhos... Deixa-me só dizer isto. Segundo informações que eu tenho, com mérito para toda a gente que participa direta e indiretamente nesta questão, as informações que eu tenho é que a Câmara de Matosinhos tem, em matéria de ir buscar financiamento a fundos comunitários, designadamente ao PRR, está numa posição muito confortável e muito significativamente... E já vem de trás. Acredito nisso e, portanto, convém salientar isso. Agora é preciso avançar com os projetos. E os projetos saírem da gaveta e serem para ser obra. Aquele corredor de Lessa, por exemplo, é uma obra magnífica. Era isso que eu ia fechar precisamente com isso. Olha, é uma obra magnífica. O corredor de Lessa, nós fizemos extraordinária. uma reportagem, estamos a preparar aí uma grande reportagem sobre o corredor de Lessa. É uma obra fantástica. E que vai descentralizar, o que Matosinhos tem de bom. Quer dizer, vai chamar gente para ali. Dizer, o que vai ser importante. Ela é fantástica sob todos os pontos de vista e são essas obras. A do rio. Sim, são essas obras agora foram criadas, quando houver descargas poluentes, são sinalizadas quase no mesmo dia, e isto tudo estão a ser criadas condições de defesa daquele rio e daquela área, que não é só fazer que depois os outros estragarem, não é? Portanto, sendo assim, o caminho está bom, e há os guarda-rios, e há isso tudo, quer dizer, o caminho está a ser bem feito, e vai ser com certeza uma obra de referência aqui, a nível do Distrito do Porto, será com certeza uma obra que muita gente vai aproveitar, porque é uma obra muito interessante. Não, eu acho que é uma obra muito interessante e é de saudar. Fantástico. E é de saudar a capacidade que as câmaras demonstraram, a Câmara Santista, a Câmara de Valonga, a Câmara da Maia, a Câmara de Matosinhos, de juntar esforços, de articular o projeto e transformar aquele projeto como um projeto intermunicipal dos mais importantes, dos mais qualificados que se conhecem. É este exemplo que tem que continuar. Tem que continuar ao nível supramunicipal e tem que continuar também ao nível municipal. Eu insisto em que existem hoje as condições essa coesão políticas, existem hoje as condições políticas, foi importante. Muito importante, foi decisiva, e existem hoje condições políticas para descer um degrau e fazer isso também ao nível municipal. A diversidade das opiniões é sempre muito importante para construir um projeto mais adequado e mais eficaz em termos de futuro. Mesmo para finalizar, desporto, Narciso Miranda, diziam aqui há uns 5, 6 anos, fez tudo. Fez piscinas, fez estádios, fez campos de futebol. Não, nunca há ninguém que faz tudo. Nunca. Claro que é uma forma de falar, fez tudo, já fez muito. Quer dizer, como quem diz que já não era preciso fazer mais nada. Não. Eu acho que é preciso fazer muito mesmo. É preciso, aliás, fazer muito. Falou no plano das piscinas, olha, falta acabar o plano das piscinas, falta uma piscina em Santa Cruz Bispo, falta uma piscina em Lavra. Mas não aparecem, não é? Mas apareceram, e apareceram rapidamente. Mas vão aparecer. Pronto, mas a Matosinhos Sport tem as condições e pavilhões, é preciso mais pavilhões também. Agora, eu não, porque eu, sabe que um homem só não consegue fazer nada. Eu tinha boas equipas, eu tinha boas equipas e volto a dizer que as oposições funcionaram de uma forma, a maior parte das vezes, construtiva. E estou à vontade que hoje, repare, a Presidente da Câmara fez parte de 2 equipas que eu liderei. O Vereador da Cultura fez parte de 3 equipas que eu liderei. Sim, na cultura, o Vereador da Educação também. É uma pessoa o Vereador da Educação, o Coelho Pinto. E, portanto, a maior parte, repare, já estou a citar 3 que fizeram parte de equipes que eu liderei e, portanto, eles são tão responsáveis como eu. Na educação, as escolas, foi feito muita coisa. Quer dizer, hoje Matosinhos tem um aspecto físico de escolas, tem... Deixa-me acabar esta frase. Eles são, estes que eu referi, que fizeram parte das minhas equipes, foram tão responsáveis, são tão responsáveis como eu
nos resultados positivos que conseguimos. E eu não me canso de o salientar. Como foi a Presidente da Assembleia Municipal, também foi minha vereadora, e que desempenhou um papel muito significativo na política de habitação. Sabe que eu não apago nada, não sou daqueles que... Alguém apagou. Mas... Alguém apagou. Nós tivemos uma década negra em Matosinhos que houve uma tentativa de se apagar aquilo que não é possível apagar. Mas eu reconheço e ponho os nomes às pessoas. Eu não tenho receio de pôr os nomes. A doutora Palmeira Macedo, Presidente da Assembleia Municipal, foi minha vereadora bastante tempo, portanto, tem responsabilidades no sucesso que conseguimos. A doutora Luísa Salgueiro, que aliás era uma das vereadoras mais dedicadas e empenhadas, que como eu costumava dizer, se atirava para o chão, estava sempre disponível para o trabalho que havia para fazer e para participar de uma forma construtiva, aliás com capacidade crítica. Ela teve sempre uma capacidade crítica, mas de uma forma muito positiva, com o Fernando Rocha, o Correia Pinto. Não posso dizer o mesmo dos outros vereadores que são mais novos, que não tive a honra de os ter a trabalhar comigo, e portanto eles são tão responsáveis como eu. E Matosinhos tem razões para olhar para um percurso de sucesso durante este tempo todo. Houve um determinado período, nos últimos 15 anos talvez, que faltou aqui uma posição um bocadinho mais crítica, que levantasse questões e problemas e sinalizasse e que picasse um bocadinho mais, porque isto, mas o ritmo que está a andar... Mas se eles picassem, eu ainda no outro dia vi propostas, aparentemente até incomodativas, repito, aparentemente, sim. Não acredito que alguém tenha ficado incomodado, que a oposição apresentou, por exemplo, a ligação de Matosinhos-Lessa, a supressão de algumas passagens bloqueadoras do tráfego do metro, soluções. E se eles apresentarem iniciativas destas para confrontar com as outras, é positivo. O Presidente da Câmara fica sempre satisfeito quando aparecem oposições a apresentar soluções alternativas, a construírem, criticando, ok, eu fui muito criticado. Lembro-me perfeitamente quando tive 8 anos o vereador do PCP, o Nório Novo, que era um vereador muito acutilante, muito duro, muito incisivo, às vezes até exagerado. Às vezes até exagerado, e também ajudou. Você também ajudou. Lembro-me do vereador Valdemar Madureira, que foi o primeiro vereador do PCP, que esteve 2 mandatos, na altura os mandatos eram de 6 anos, 3 anos mais 3, que era um vereador, aliás, muito empenhado. Era um voz que se ouvia. Era o vereador. O vereador. A comunicação social. Ouça, deixa-me dizer, o vereador Valdemar Madureira era um vereador muito da linha dura do PC, mas muito interventivo e muito construtivo naquilo que fazia. Olha, uma vereadora daqui da Cerdora, do PSP, Olívia Ferreira, uma excelente vereadora. No outro dia cruzei-me com ela, fiquei encantado, que já não havia há anos. E ela teve um mandato comigo, como Artur Ribeiro, portanto, e tudo o que eles fizeram ajudou a eu melhorar as propostas. O PSD, repito, quer sozinho, quer PSD com CDS, desempenharam sempre nos projetos essenciais, designadamente nas políticas de habitação, um papel importante. Não me recordo que alguma vez tenham estado contra. Claro que não era o IS-menos. Eu tive que alterar muitas vezes as propostas para incluir sugestões que eles apresentavam, propostas concretas que eles apresentavam, para depois conseguir o consenso e, na maior parte das vezes, a unanimidade. E é isso que está a acontecer e é isso que tem que continuar a acontecer. Sabe que no seu tempo havia uma comunicação social bem interessante em Matosinhos que também ajudava a forma crítica que se apresentavam. Eu recordo-me do jornal Matosinhos 2, do Sr. Queiroz. Matosinhos 2, que era um jornal muito interessante. O Sr. Queiroz era uma figura fantástica. E as rádios locais, neste momento não há nada, secou tudo. A rádio é uma desgraça. A Rádio Clube de Matosinhos, que fazia um trabalho fantástico e de debate e que ajudava realmente. Deixa-me prestar homenagem ao Domingos Parque, era a Florência, ao Zé Carlos, sobretudo o Domingos Parque e o José Carlos, que já faleceram,
eram de facto foram duas pedras fundamentais da Rádio Clube de Matosinhos ainda continua, claro Matosinhos ainda resiste. Ainda resiste, com dificuldades, mas resiste. Mas o Matosinhos hoje é um jornal. O Matosinhos era muito interessante, de qualidade jornalística, que fazia uma falta tremenda a Matosinhos, e as rádios locais, e a rádio Clube de Matosinhos era muito importante. Eu recordo-me que nós, até no desporto, na cultura, em tudo, quer dizer, publicitava tudo que havia, os eventos. Todo acordo consigo, subscrevo. Hoje, aliás, é uma pena. Não é essa crítica, não é esse meio de comunicação é uma pena. Crítica, e que realmente as pessoas dão agora à vontade, quase que quem quiser ser Presidente da Câmara e Presidente da Junta. Pois é uma pena não termos mais órgãos de comunicação social. Alguém que tenha um conhecimento aqui ou acolá, porque o resto não há quase crítica, e quando não há crítica normalmente não é fácil as coisas andarem para a frente. Pois no o que seu está tempo a dizer... tinha muito mais, a comunicação social tinha uma importância muito grande no desenvolvimento também de Matosinhos. No meu tempo a vida era bem mais difícil. Era bem mais difícil. Era bem mais difícil, ainda bem. Da Câmara. Era bem mais difícil, mas ainda bem. Porque havia oposições muito aguerridas, havia uma sociedade civil muito interveniente, tínhamos órgãos de comunicação social também muito intervenientes, o Jornal Matosinhos, o Matosinhos hoje, o próprio Comércio Leixões, as rádios, a Rádio Atlântica, a Rádio Clube de Matosinhos. Havia um grande debate que mobilizava a sociedade civil e, portanto, a vida de um Presidente da Câmara era bem mais difícil. Mas, deixe-me dizer, ainda bem que era uma vida mais difícil, porque se calhar isso contribuiu de uma forma muito acentuada para se fazer o que se fez. Eu recordo-me, até nas pequenas coisas, eu recordo uma vez o Presidente comprou uns BMWs. E aquilo, naquela semana... Só se falou em BMW. Só se falava em BMW, que era um erro, que era aquilo, que obrigaram a ter que se vir dizer, explicar a situação. Claro. Isto é um exemplo. Explicar a situação que me lembro muito bem. Eu mudava de carro de 10 em 10 anos. Pronto. Mas... O que eu acho que era uma política errada, mas eu mudava de carro de 10 em 10 anos. Exemplo que realmente eu lembro muito bem disso. Todas as pequenas coisas que saltavam para público, que as pessoas tinham conhecimento disto. E se calhar foi ainda bem, obra, e se calhar foi também um meio que não há dúvida. Eu acho que é importante, agora que falou no carro, foi muito importante para mim, eu lembro perfeitamente, foi muito importante para mim esse debate público sobre se foi correto ou não o Presidente da Câmara ter comprado um BMW. E esse debate foi um debate aparentemente difícil, suscetível, mas que ajudou a esclarecer a situação. Aliás, eu lembro-me, e vou-lhe contar isto rapidamente, de ir a um debate na escola Gonçalo Zarco, em que eram alunos do 11º e 12º. Eu fiz a minha exposição durante 15 minutos, depois havia um debate com os alunos podiam fazer as perguntas que quisessem. E eu, na primeira pergunta, custou a sair, acontece sempre a mesma coisa, eu disse, todas aquelas perguntas que vocês tiveram receio de fazer, aquela que você, não faço que ele pode ficar chateado, ou não faço para ser ofensivo, não é essas que vocês vão fazer. E então a primeira pergunta foi uma jovem veio de uns 16, 17 anos, que me disse, porque é que os Presidentes de Câmara têm todos os carros muito bons? E eu lá lhe estive a explicar porque é que um Presidente da Câmara tem um carro. Eu disse, olha, o Presidente da Câmara viaja muito e viaja sempre em excesso de velocidade. E, na minha opinião, a importância de ter um carro é ter um carro seguro como ferramenta de trabalho. E a aluna percebeu logo perfeitamente. Exatamente. E todos os jovens perceberam. Portanto, os debates são sempre importantes. Os políticos têm sempre umas desculpas interessantes. Quer dizer, estou a falar isto porque estava-me a vir a ideia há bocado naquela situação do Moita. Carlos Moita. Carlos Moita, vice-presidente da Câmara. Que ele dar uma resposta sobre aquela situação desesperada da pessoa foi tão interessante que eu disse assim, bem, os políticos realmente sabem na toda. Ele deu ali uma resposta que no fundo não é nada. Sabe comigo, que eu considero... como Pilatos, lavei as minhas mãos. Mas eu não ouvi, mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu tinha dito que não falava. O Carlos Moita é um homem, na minha opinião, ele nunca trabalhou comigo, portanto estou à vontade, é um homem muito sereno, muito calmo, é um homem que tem sustentabilidade nas suas ideias políticas e parece-me exatamente, e parece-me que o Carlos Moita vai ter o futuro na vida política, parece-me. Sim, mas conversa. Aliás,
desejo arranjar as melhor desculpas sucesso. de uma forma assim agradável, quer dizer, a gente assim fica satisfeito de ouvir ali aquela resposta que um político realmente tem que a ter. Muitas vezes político tem que encontrar ouvi dizer respostas para tudo. político que me dizia, nós temos que fazer as pessoas entusiasmarem-se com as nossas ideias, e para isso temos que saber apresentar as ideias e temos que ser políticos. Não, e é Por uma vezes ideia- não é bem o que a gente vai fazer, Sim, mas é uma ideia- nós às vezes até vamos além que aquilo que queremos Mas fazer, eu se conseguirmos constatei, motivar as pessoas. eu repito, não conheço, nunca trabalhou comigo o Carlos Mota, Sim. mas no outro dia apreciei, Tenho não conhecimento interessa ainda agora do onde é que trabalho foi, dele. apreciei uma capacidade que num político é muito interessante, que ele demonstrou de autocrítica. Autocrítica e serenidade, Ele próprio, em público, não vou dizer onde, não interessa, E tem uma fez figura. uma autocrítica Sim. acentuada, reconheceu que quem lhe estava a levantar o problema tinha razão e disse-lhe, confesso que vou estar mais atento e vou me empenhar para. E eu apreciei muito, porque um político, quando não se transforma num dono da verdade e quando tem capacidade de autocrítica, tem um espaço pela sua frente para poder caminhar de uma forma mais sustentada e ter mais garantia de futuro. Mas é uma opinião que já foi longe demais. Pois. Mas disse sinceramente. Bem, queria agradecer aqui a Narciso Miranda ter mais uma vez vindo trazer à TV Senhora da Hora ideias interessantes e sobretudo a sua experiência da sua vivência como Presidente da Câmara. Tivemos um bom diálogo, foi um diálogo. Foi uma conversa interessante e com certeza que vai ser apreciada, porque falar com Narciso Miranda é falar com um mestre, um homem que tem de Matosinhos, acho que conhece. Uma vez falaram-me de Vieira de Carvalho, que conhecia ao centímetro a Maia. Eu quase que digo que Narciso Miranda conhece ao centímetro também Matosinhos. Olha, gostou do Cor de Vieira Carvalho, foi um grande amigo e um grande Presidente da Câmara. Conhecia a Maia, Grande amigo e grande diziam, Presidente porque da ele também era Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol do Porto, e eu, como dirigente desportivo, acompanhei muitas assembleias e era um palestrante impressionante, era uma pessoa que era capaz de estar a ouvi-lo 2, 3, 4 horas e não ficava cansado. Pronto, mas tivemos aqui Narciso Miranda e também esta conversa que também poderia se estender muito mais, mas nós vamos ter a oportunidade de o ter por cá, porque uma figura como Narciso Miranda, uma pessoa tão conhecedora, e isto é falar de Matosinhos, para podermos falar de Matosinhos, acho que o Narciso Miranda é uma pessoa que só traz coisas boas para todos nós. Por aqui ficamos hoje e vamos ter aqui até ao fim do ano figuras do desporto, figuras da política, figuras da cultura, figuras da arte, tudo que seja Tudo que mexe. o movimento cívico e tudo que faz andar realmente esta cidade, e falar dela com clareza e sem vontade de prejudicar ninguém. Ficamos por aqui hoje. Para a semana, a mais. Muito obrigado, foi um prazer. Vamos cá.